Mateus 6:19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai para os lírios, olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é quem procura todas estas coisas. E de fato, o vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu mal ou o seu problema, como está aqui na minha tradução. Amém? Estamos entrando no mês de abril. O Senhor trouxe algo muito importante. Eu quero que você guarde esta palavrinha durante esse mês. O capítulo 6, como nós lemos, nós começamos a partir do versículo 19, que é a respeito das riquezas e da preocupação, a ansiedade. E em contrapartida das riquezas, o desejo, a conquista às vezes desenfreada. O capítulo 6, depois você pode ler com calma na sua casa. Ele inicia falando sobre a ostentação, sobre nós não praticarmos boas obras para sermos vistos,
mas para que nós possamos fazer para diante do Senhor, nós possamos ser recompensados do Senhor. Ele trata da ostentação, de fazer para ser visto. Depois ele trata sobre as esmolas, depois sobre a necessidade, o ensino sobre a orar. O capítulo 6 ele vai tratando, é tão interessante que é o Senhor Jesus, esse capítulo 6 é uma ministração, é um ensino de coisas fundamentais, de coisas básicas que nós precisamos ter conhecimento e às vezes nos passa despercebido. E a palavrinha que eu quero que você guarde, que você preste atenção nesta noite, é sobre o equilíbrio. O Senhor falava muito ao meu coração, e essa semana o Senhor me falava muitas coisas, e me mostrando e me apontando a necessidade de nós buscarmos pelo equilíbrio. Qual tipo de vida, eu quero te fazer uma pergunta, qual tipo de vida você está levando? Que tipo de vida você está levando? Como tem sido a sua vida? Qual é a condição que você tem se colocado? Qual é o tipo de vida que você está levando? Será que a vida que você está levando é a mesma que você gostaria de levar? Como assim, pastora? Claro que a gente sempre pensa em melhorar, sim, construir. Mas será que a vida que eu estou levando é a verdadeira vida que eu sei que eu estou podendo desfrutar? Porque nós sabemos o que podemos desfrutar. Nós sabemos que podemos confiar. Nós sabemos que podemos realizar diante daquilo que o Senhor tem nos aberto caminho, nos proporcionado. Mas a vida que eu estou levando condiz com aquilo que Ele tem me chamado para viver? Será que a nossa vida, ela tem sido ofuscada por tantas preocupações, por tantas inquietações, por tantos desperdícios, que a glória pessoal se tornou mais prioridade do que o nome do Senhor ser glorificado? Porque preste atenção, quando o nome do Senhor é glorificado, é indiferente se eu estou no muito, se eu estou no pouco, se eu gostei, se eu não gostei. Ontem a Ryu falou, eu entendi que com todo esse processo, com toda a dor, com toda a prisão, e ela ainda disse assim, existem pessoas específicas, como é difícil ouvir isso, e nós sabemos disso. Existem pessoas específicas que o Senhor separa para o sofrimento, para que o nome dele seja glorificado. É difícil entender isso, é difícil pensar a respeito disso. Até porque, quando cansamos de falar a respeito do evangelho que tem se vivido, um evangelho muitas das vezes de aparência. O mês passado eu não pude estar aqui no último domingo, mas se nós pegarmos todo o que foi falado, de vivermos a verdade do evangelho, como ele é, e eu tenho certeza, preste atenção, o Senhor não está me pedindo ou te pedindo algo que você não possa suportar. Possa ser que o seu desejo não queira, a sua carne não queira, a minha carne não queira, né? Nós não ficamos nessa luta desconfortável, mas não é impossível. Aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele coloca diante de nós, mediante a sua graça, bondade e misericórdia, nós podemos suportar. Amém? Equilíbrio. Provérbios capítulo 4, versículo 26 diz, pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. No livro de Provérbios 4, 26, pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. O que é isso, pastora? Avalia, pondera, avalia, medita, reflita, pense, observe sobre os seus passos, por onde você tem caminhado, avalie os teus caminhos, avalie aquilo que está diante de você, avalie, pondere a vereda dos teus pés, pense a respeito do caminho que você tem trilhado, pense a respeito daquilo que tem te atraído e daquilo que tem sido difícil renunciar.
E a ansiedade, pastor, e o que tem a ver isso com a palavra? Tem a ver que quando eu não cuido do caminho que está aos meus pés, eu começo a percorrer caminhos inseguros, de inquietação, de ansiedade, e começo a colocar outras prioridades. E aí quando o Senhor diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, nós invertemos a ordem. Buscamos de tudo, fazemos de tudo. Gente, e é sem se dar conta. É sem se dar conta. Eu fiz uma cirurgia na quinta, que o final de semana eu mantive a minha agenda, achando que eu ia poder me levantar, me arrumar, me trocar e ir. E quando eu estava no hospital, e sabe como foi? Na quinta-feira era para mim ter alta. E o médico liberou a alta. O Marcos estava longe, então o Marquinhos foi primeiro para o hospital. Eu já estava arrumada para sair do hospital, quando eu comecei a passar muito mal, com uma dor muito forte. Achei que ia voltar para o centro cirúrgico, com dor e com hemorragia. E o médico cancelou a minha alta, e eu tive que tirar a roupa que ia sair, voltar para o leito, para o quarto e ficar lá. E o Marquinhos foi embora. Avisei o Marcos, não precisa vir, porque eu vou ficar no hospital. Nós nem percebemos. Somos negligentes com nós mesmos. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, ela é tão tamanha, que Ele nos envolve, a misericórdia dEle nos envolve com esse amor. E fale, filho, pense a respeito da sua vida, pense a respeito do teu caminho. Não é porque você está fazendo muita coisa, que significa que você está fazendo o que Deus pediu. Aquilo que nós temos feito, construído, tem que estar respaldado pela aprovação de Deus. Que nós temos feito, eu preciso da aprovação dEle, eu preciso da permissão dEle, é o que Ele deseja para mim, é o que Ele escolheu para mim. Quando nós perdemos o foco, somos consumidos pela ansiedade, pela aflição. Entende isso? Quando perdemos o foco, quando perdemos o equilíbrio, somos consumidos pela ansiedade. E vivemos num turbilhão. E fazemos o outro viver também. O outro que está conosco. Eu quero dizer algo aqui, para que você guarde. Preste atenção. A característica de que estamos preparados, preste atenção, a característica de que estamos preparados, não é o quanto estamos equipados, não é o quanto de conhecimento obtemos, mas o quanto ouvimos e obedecemos a voz de Deus. Essa é uma característica que você está preparado. Preparado para quê? Para aquilo que Deus tem feito. Preparado para viver a tua vida e desfrutar da graça, desfrutar do equilíbrio que o Espírito Santo ele traz em nós o equilíbrio. Eu sei que a armadura lá em Efésio, toda a armadura, ela representa Cristo em nós. Mas quando eu penso no cinturão, eu não consigo pensar no cinto sem pensar no equilíbrio. Pega um cinto e amarra no teu pescoço. Pega um cinto, amarra no teu braço. O cinto tem que estar no lugar certo, para sustentar, para a calça, a saia, seja lá o que for, no meio, no equilíbrio. O Espírito Santo gera em nós o equilíbrio necessário, para que nós não venhamos perder o foco, e a característica que está preparado para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que Ele está fazendo e realizando em você e através de você. Não é o teu equipamento, mas é a tua obediência. O teu sim para Deus quando está doendo, o teu sim para Deus quando está rasgando o teu coração, e você diz, Senhor, parece que está implodindo dentro de mim. Ele diz, eu reconstruo uma nova casa, uma nova história. É a obediência, é o quanto eu ouço e o quanto eu obedeço. Porque essas duas coisas precisam andar juntos. Porque eu posso ouvir e não obedecer.
Eu posso ouvir e fazer de conta que eu não estou ouvindo. Eu posso ouvir e fazer de conta que eu não estou entendendo. Mas quando eu ouço e eu obedeço a voz do Senhor, e eu falo: Pai, eu não consigo. Ele diz: eu te ajudo. Eu te ajudo. Pai, eu vou desistir. Não, você não vai. Eu renovo a tua força e a tua bateria. Pai, eu vou desistir. Não, porque eu sou contigo. Ele te toma pela tua mão e atravessa com você aquilo que é necessário passar. Mas nós não podemos perder o equilíbrio. Nós não podemos perder o equilíbrio. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Precisamos olhar para os nossos pés e ver o caminho que temos andado. Quando nós pensamos, se nós pensarmos a respeito de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, lá em 1 Samuel, conta a história de Davi. Ele foi enfrentar o gigante. O rei Saul trouxe todo o equipamento necessário para ele. A armadura bonita, completa. E isso tem muito mais a ver do que se servia ou se não servia. Se era dele, se não era dele. Tinha a ver com ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas pastora, como que ele entendeu a voz de Deus? Porque ele buscava por relacionamento. Ele já tinha ouvido a voz de Deus lá atrás das malhadas. Ele já tinha ouvido a voz de Deus quando ele estava sozinho. Ele já tinha ouvido a voz de Deus quando ele foi esquecido. Ele já tinha escutado a voz de Deus quando ninguém dava nada para ele. Ei, foi o Senhor que te ungiu. Foi o Senhor que te escolheu. E os homens só confirmam aquilo que Deus faz. Davi, ele sabia ouvir mesmo em meio ao medo. Escute. Aquele exército inteiro estava com medo. O gigante, a palavra diz que cada dia que Golias aparecia, enfrentando e confrontando o exército de Israel, ele se tornava até maior. As pessoas achavam que ele estava até maior. O medo te paralisa, o medo te encurrala, o medo faz você recuar. Davi conseguiu ouvir a voz de Deus em meio ao medo, em meio ao caos, em meio à dispersão, em meio ao confronto, porque o irmão dele vai até ele e diz: o que você está fazendo aqui? O teu lugar é lá com aquelas poucas ovelhas. Ei, aquilo que você faz, às vezes o homem não reconhece, mas Deus reconhece. Não andeis inquietos, não andeis inquietos. Basta cada dia o seu próprio mal, porque o dia de amanhã ele vai trazer preocupação. E às vezes nós acumulamos a de hoje e ajuntamos amanhã e vamos acumulando. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Pastora, mas está uma bagunça terrível. Mas até para se arrumar algo precisa começar por um lugar. Até para se arrumar, até para colocar em ordem precisa começar por um lugar. As mulheres aqui sabem o que eu estou falando. Alguns homens também, porque tem homens bons de briga aqui na arrumação. Quando a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, começa a lavar a louça, põe a roupa na máquina, passa a vassoura, faz isso, faz aquilo. O que acontece? No tempo passa e não faz? Um dia de cada vez. O que mais te aflige hoje? Se você fazer uma relação, você vai cair para trás e vai desistir. Não. Comece por uma coisa. Comece colocando em ordem. E o que nós podemos colocar em ordem é colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus move as águas. Eu fiquei uma semana em casa e não faltou nada. Até provisão para a igreja o Senhor mandou, que estava precisando. E eu estava lá. Ele provê todas as coisas. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos descansar. Nós precisamos colocar Ele na frente. Porque é Ele que se responsabiliza. E por que andais ansiosos? Quanto ao vestir, quanto ao comer, quanto ao beber, são as nossas inquietações. Até porque os outros cobram. Já parou para analisar isso? Que o outro cobra. Vamos prestar atenção. O outro cobra o resultado. Nós estamos numa geração de imediatismo.
que se não funcionar agora, não funciona mais. É mentira. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de plantar a semente e esperar que ela cresça. Mas somos roubados, somos apressados. Viva no seu tempo. Reconheça a sua vocação, mas reconheça também a sua dificuldade. A sua dificuldade. Nós não podemos viver de aparência. Não podemos viver de aparência. Não podemos. É muito sério isso. E o Senhor sabe por que eu estou falando isso. Entristece o coração de Deus. É olhar para nós mesmos e ver. Sermos sinceros. Faça uma autorreflexão nesse mês de abril. Coloque tudo no papel que você tem feito. Tudo que você tem colocado à tua mão. E levante bem para o alto e pergunta para o Senhor: o que aqui é teu verdadeiramente? Ou o que é desejo meu? Talvez vai ter desejo seu que Ele vai deixar, mas vai ter uns que Ele vai ter que falar: isso você vai precisar parar, ou fazer de uma outra maneira. Equilíbrio. Por falta de equilíbrio, tropeçamos. Por falta de equilíbrio, vamos sendo submetidos à pressão. Porque se você não tem equilíbrio, a pressão vem e você tem que dar conta. E você sai da forma qual cada um tem uma forma de funcionar adequadamente. Cada um tem um ritmo. E é por isso que é tão difícil se relacionar com o outro. Por causa dessa sintonia. Tem pessoas que você consegue uma sintonia, mas tem pessoas que não. Nós precisamos buscar isto em Deus. E eu quero fechar declarando mais uma vez o versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não fique triste por aquilo que está faltando hoje, porque amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Davi ouviu a voz de Deus em meio ao medo, em meio a uma multidão de situação. Ouviu a voz de Deus em meio à solidão. Solidão. Davi ouviu a voz de Deus em meio à insegurança? Com certeza. Mas pelo relacionamento, ele conseguia ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ele se fortalecia e se revestia de poder. Quando nós falamos para nos revestirmos, a palavra nos revestimos de poder, é nos revestirmos da palavra, trazer ela para a minha vida, trazer ela para a minha realidade. Eu olhar para mim e pensar: eu estou vivendo de acordo com isso, eu estou conseguindo. Se eu falar: não, eu não estou conseguindo, eu vou dobrar o meu joelho e vou pedir: Senhor, eu preciso conseguir, eu preciso. E o Senhor falou que nós poderíamos orar e pedir ao Senhor, e o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, e que nós não estaríamos sozinhos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Tem pessoas que estão passando por uma luta travada, tem se debatido, tentando entender. E o Senhor diz para você: acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te dar a saída. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. É inevitável. Não tem como fugir. É inevitável. O dia de amanhã vai trazer as preocupações. O dia de amanhã vai trazer ansiedade. Mas o dia de amanhã vai trazer alegria também. O dia de amanhã pode trazer lágrimas. É inevitável. Mas uma coisa eu sei: eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, como diz lá o apóstolo Pedro, pois Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você e da tua casa. Fale isso bem alto para o inimigo ouvir. A missionária Riu perdeu uma filha com 26 anos de fome. De fome. Muitos ali nos campos morrem de fome. Agradeça ao Senhor.
por tudo que Ele tem feito por nós. Agradeça pelo cuidado. Olha como você está, todo mundo lindo aqui, está todo mundo arrumado. Está todo mundo com roupa bonita, está todo mundo arrumado, está todo mundo de banho tomado. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero fechar com o texto da oração de Paulo, lá no livro de Efésios, capítulo 3. Ele diz assim: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, nos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer este amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Versículo 20: aquele que é poderoso, aleluias, para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós sejamos preenchidos pela plenitude do Senhor, preenchidos de Deus, desse amor, para que nós venhamos conhecer verdadeiramente quão imensurável esse amor que nos alcançou, e compreender os propósitos de Deus, e viver e vencer desafios que a vida nos tem impostos, que possamos superar as nossas limitações e depender do Senhor e confiar no Senhor. E quando alguma coisa insistir em tomar o lugar dele, imediatamente arrume as coisas e ponha o Senhor no centro, porque Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, que o Senhor renove as tuas forças, anime o teu coração, porque a vida, ela continua, e ela precisa ser seguida, e ela precisa ser vivida debaixo dos planos e dos cuidados com o Senhor, porque isso sim vale a pena, porque tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecem para sempre. Amém? Você recebe do Senhor essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Amém? Nós vamos louvar. Filho, prepara um louvor abençoado para nós adorarmos o Senhor com alegria. Enquanto isso, eu quero dar os recados. Depois nós vamos estar semeando. Eu tenho um testemunho tremendo em relação à documentação da igreja, mas eu vou esperar mais um pouco. Eu não posso abrir a minha boca ainda. Eu tenho que me segurar. Mas Deus está movendo. E você seja abençoado também, porque você faz parte dessa obra. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos com o nosso fôlego adorar ao Senhor. Obrigada, Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Quem pode apagar a luz para mim? E você pode já separar depois a tua semente. Nós vamos orar no final pelos dízimos, pelas ofertas, pela provisão, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Senhor, que nós possamos Te buscar e colocar em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, obrigada por essa noite. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Nós Te amamos. Obrigada porque o Senhor renovou as nossas forças e trouxe esperança para o nosso coração, e trouxe alegria, Pai. Obrigada, Jesus. Continue realizando em nós a Tua obra, porque a Tua obra é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que o Teu amor se expanda nos nossos corações, e nós possamos transbordar em amor, em gratidão. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero.
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.